Você vai abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. Eu quero estar fazendo uma leitura e sobre esta leitura nós vamos estar ministrando a santa palavra que hoje o Senhor ministrou ao meu coração. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, quem achou diga amém, ou glória. Tem pressa não, a gente espera. Amém, pessoal? Fica tranquilo, procura com calma esta referência, primeiro livro dos Reis. Se tem dificuldade para achar, eu ainda te dou uma dica, o primeiro livro dos Reis fica antes do segundo livro dos Reis, amém, pessoal? Então aí você tem calma para procurar, capítulo 17, faremos a leitura de um breve texto. Inicialmente nós vamos ler um breve texto, que ficará como base da ministração de hoje. Aleluias! Quem esteve no culto hoje pela manhã? Hoje, as pessoas que vieram de manhã não vieram, nenhuma veio à noite, né? Glória a Deus! Aleluia! Pela manhã nós tivemos até parabéns, o pastor está completando 28 anos de vida hoje, né? Oh, glória. Eu agradeço, eu ganhei uma cesta linda, viu? Uma cesta de café da manhã, mas tinha tudo, tinha perfume. Eu vou completar ano 3 vezes no ano agora. Aleluia, Jesus. Vamos ler, irmãos, capítulo 17, preste bem atenção, vamos estar ouvindo atentamente essa mensagem, conferindo na nossa Bíblia, porque é bom você conferir na sua Bíblia o que o pastor lê, o que o pastor ministra. Aleluias. Versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Veja, eu torno a ler o versículo 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Levanta a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus, eterno e poderoso Pai, a tua palavra será, meu Deus, agora ministrada. Aqui, Senhor, está o teu povo que vem, Senhor, te adorar nesta noite, o teu povo que deseja e precisa de ouvir a tua palavra. Fala, Senhor, a cada vida, fala, Senhor, a cada coração, que não seja, Senhor, o homem em sua própria sabedoria, mas que o teu Espírito tome a boca do homem, do pregador, falando fortemente, profundamente aos nossos corações. Assim, meu Deus, eu peço em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor, isso, diga glória a Deus. Tome o teu assento, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: por favor, não converse e nem durma. Agora vamos estar bem atentos à palavra que o Senhor nos traz, que certamente nos trará muita edificação. Amados irmãos, sempre que nós falamos neste nome Elias, lembramos de 3 coisas. Lembramos do Carmelo, o Monte Carmelo, lembramos dos profetas de Baal e lembramos também do fogo que desce do céu. Elias era um homem de Deus, um grande profeta do Senhor nessa terra, e nós sabemos perfeitamente que por suas mãos Deus operou grandes maravilhas na terra. Uma das tais foi justamente o evento que aconteceu no Monte Carmelo,
quando ele orou diante de milhares de israelitas, diante do rei Acabe, diante dos profetas de Baal, e naquele momento, mediante a sua oração, Deus traz uma resposta. A resposta não foi por meio de palavras, a resposta foi com fogo. Todas as pessoas que ali estavam e presenciaram aquele episódio ficaram maravilhados, porque realmente foi um sinal glorioso que aconteceu no Monte Carmelo. Então, amados irmãos, todas as pessoas ao ver aquela resposta de Deus à oração de Elias, todas as pessoas ao contemplarem aquele sinal, aquele prodígio, o fogo descendo do céu, viram que aquilo marcou realmente o ministério do profeta Elias. Elias, o profeta que orou e o fogo desceu. Elias, o profeta que teve resposta do céu por meio do fogo. Só eu quero dizer uma coisa para você, só que eu quero falar algo importante para você. Aos olhos do homem, o que marcou o ministério de Elias foi aquela oração no Carmelo, onde o fogo desceu. Aos olhos do homem, o que marcou o ministério de Elias foi o prodígio que aconteceu no Carmelo, mas aos olhos de Deus não. Aos olhos de Deus, o que marcou o ministério de Elias, o profeta Elias, foi a sua obediência. Repita comigo: obediência. Os homens viam Elias orando e o fogo descendo e ficavam maravilhados com aquilo, mas Deus via Elias obedecendo a sua voz e ficava maravilhado com a obediência daquele homem. Veja, nós estamos lendo um texto que nos mostra Elias comparecendo diante do rei Acabe. O rei Acabe estava fazendo a nação de Israel se desviar do Senhor, estava pecando e fazendo o povo de Deus pecar. Elias, vendo que isto estava acontecendo e era mal aos olhos de Deus, ele, por ser um profeta do Senhor, comparece diante do rei Acabe, e ele diz ao rei Acabe que, como punição da sua rebeldia, do seu pecado, da sua malignidade, os céus iriam se travar e a água não iria mais descer do céu até que o próprio Elias voltasse a proferir a sua palavra. E assim aconteceu. Elias, ele faz esta profecia diante do rei Acabe. Os céus são cerrados naquele momento, são travados naquele momento. Só que quando Elias, ele fala diante do rei Acabe, mostrando a punição, repreendendo o seu pecado, Deus fala com Elias em seguida. E o que Deus fala com Elias em seguida? Deus manda Elias se esconder. Deus manda Elias fugir. Deus fala para Elias: Elias, agora tu retira-te daí, tu vai para o oriente e se esconde lá no ribeiro de Querite. Mas vem cá, Elias não fez algo que agradava a Deus? Sim, ele repreendeu um homem que estava no pecado, fazendo a nação de Israel se desviar do Senhor. Mas mesmo assim, Deus falou com ele, mandando ele se retirar dali e para o oriente, se esconder no Querite. Ei, escute, Elias, ele poderia ter questionado com Deus, ele poderia ter dito: Senhor, eu acabei de profetizar, repreendendo o homem maligno, e agora eu terei que me esconder dele, o Senhor não vai me guardar, eu terei que fugir dele, esse homem no erro, no pecado, com coração maligno, e eu fiz o que é do teu agrado, eu o repreendi, e agora eu terei que fugir dele. Sim, o Senhor disse: tu vai fugir e tu vai se esconder. Eu entendo uma coisa: existe tempo para tudo. Tem o tempo do homem abrir a sua boca e profetizar, mas tem o tempo do homem se calar e ficar escondidinho. Tem o tempo do homem abrir a sua boca e ousadamente repreender, mas tem o tempo do homem ficar calado, apenas esperar o mover, o agir de Deus. E foi justamente isso que aconteceu. Elias profetizou, agora Deus está mandando
mandando: vai para o Querite, vai se esconder lá, fica lá, e eu te sustentarei, eu te mandarei corvos, levando carne e pão para te alimentar, e tu beberás do rio, da água do rio Querite. Fica lá, não sai de lá, aquieta teu coração, fica escondidinho lá, até que eu volte a falar contigo. E assim acontece. E assim acontece. No versículo de número 5 está escrito: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao Querite, ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite bebia do Querite, do ribeiro, do riacho. Escute, este homem poderia ter questionado, mas não questionou. Esse homem simplesmente obedece. E o interessante é que ele não pergunta ao Senhor: quantos dias terei que ficar escondido? Quantos dias terei que ficar sendo alimentado pelos corvos e bebendo da água do Querite? Quantos dias eu terei que ficar? Ele não questiona, ele apenas obedece. E o interessante é que passa os dias e a água do ribeiro seca. E o que faz quando não tem mais água para beber? O homem sai à procura de água, de fontes, para não morrer de sede. Isto é o lógico, mas Elias não fez isto. Mesmo a água do ribeiro tendo secado, ele permanece ali, porque ele era obediente e não sairia dali sem que o Senhor lhe mandasse sair. O versículo 7 diz: e sucedeu que passados dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Elias vê que o ribeiro seca, mas permanece ali. Elias vê que não tem mais água para ele beber, mas permanece ali. Assim é um homem obediente ao Senhor. Ele só dá um passo quando Deus diz anda, ele para quando Deus diz para, ele faz algo quando Deus lhe manda fazer algo. E aqueles que vivem nesta obediência, nesta submissão à palavra de Deus, não tem como não ter uma vida abençoada nesta terra. Escute, volto a dizer o que inicialmente falei. Os homens viam Elias como um grande profeta, porque ele orava e o fogo descia. Deus via ele como um grande homem, porque mandava ele fazer e ele obedecia. O grande aos olhos de Deus não é o que faz milagres. O grande aos olhos de Deus não é o que faz barulho. O grande aos olhos de Deus é o que tem um coração disposto a obedecer a sua palavra. E Elias tinha este coração obediente. As águas secam, ele não tem mais de onde tirar água para beber, mas ele não sai à procura de água, porque ele sabe que Deus lhe mandou ir para ali, ele sabe que tem que ficar ali, ainda que ele veja que não tem mais água para beber, ele permanece ali e não sai à procura de água. Amém, pessoal? Sentindo sede, mas diz: eu não vou sair porque Deus mandou ficar aqui. Tendo necessidade de tomar água, mas diz: eu não vou sair, Deus mandou ficar aqui. Eu vou esperar Deus falar. Na hora que Ele falar, eu tomo uma atitude. Aquilo que Ele me disser, eu farei. E passa um pouco e Deus fala com ele novamente. No versículo de número 8, o Senhor vai dizer para ele: agora se levanta daí e vai para um lugar chamado Sarepta. Lá tu vai procurar a casa de uma viúva. Esta viúva era uma mulher muito pobre. Na sua terra estava acontecendo uma grande seca. E é para lá que Deus está mandando Elias ir.
Primeiro Deus mandou Elias ir para o rio Querite. Deus disse que sustentaria ele pelos corvos. Agora Deus está mandando ele ir para Sarepta. E Deus diz que vai sustentar ele através de uma pobre viúva. Escuta, aos olhos de muitos isso é loucura. Aos olhos de muitas pessoas isso é loucura, porque hoje o que se ouve é: Deus vai te enriquecer, Deus vai te prosperar, Deus está preparando lugares de destaque para te colocar, Deus vai te honrar, Deus tem exaltação para a tua vida. Hoje o que se ouve é isso, o que se vê é isso, mas aqui Deus está falando algo bem diferente para Elias. Primeiro, vai para o rio Querites e fica lá, lugar desconfortável, e eu te sustentarei com um pedacinho de pão que vai no bico dos corvos, e um pedacinho de carne que vai no bico dos corvos de manhã e à noite, e tu beberás da água do Querite, água turvas, águas barrentas, pois não tem conforto. Depois, lá para Sarepta, casa de uma viúva pobre que está passando necessidades, é para lá que tu vai. Nem sempre o homem vai entender o agir de Deus. Às vezes o homem está esperando que Deus lhe mande para castelos, para palácios. Às vezes o homem está esperando que Deus fale para ele que vai lhe honrar, lhe prosperar, lhe engrandecer. Mas nem sempre Deus vai agir assim na vida do homem. Terá momentos que Deus vai te mandar ir para lugares desconfortáveis. Terá momento que Deus te mandará fazer aquilo que aos teus olhos não será bom. Mas só que quando o homem obedece, no seu fim ele tem sucesso. Quando o homem obedece, não questiona a voz de Deus, no seu fim tem sucesso. Elias não obedece, aliás, Elias não se rebela. Elias, ele simplesmente obedece. Na primeira vez que Deus lhe mandou sair e ir para o Querite, ele obedece. Agora da mesma forma. No versículo 8 está escrito: então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. No 10 está escrito: então ele se levantou e foi a Sarepta. Nada perguntava, nada questionava. Sabe aquele momento que Deus diz assim: ó, meu filho, sai dessa roda de escarnecedores. Aí o homem fica indagando a Deus. Sabe aquele momento que Deus fala para o homem: olha, eu quero te dar um livramento, se levanta e vai orar. E o homem fica questionando com Deus. Elias não faz isso. Elias, ele simplesmente obedece aquilo que Deus lhe manda fazer. Elias simplesmente obedece aquilo que Deus lhe fala. E o interessante, amados irmãos, é que quando um homem, ele simplesmente obedece à voz de Deus, ele está se colocando na dependência de Deus. Quem aqui é pai? Levanta a mão. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Você tem um filho e você manda o teu filho fazer algo. Se o teu filho faz, você é o responsável por ele, sim ou não? Você diz: meu filho, vai no comércio e compra algo para mim. Teu filho é uma criança de 5 anos, você manda ele no comércio, você é responsável pela vida dele. Se algum mal lhe acontecer, a responsabilidade é sua, porque ele está apenas obedecendo o que você está mandando. Ele corre risco, porque ele está andando sob a tua palavra, que às vezes é uma palavra impensada. Mas quem anda sob a palavra do Senhor não corre risco, porque o Senhor, ele sabe se responsabilizar por todos aqueles que lhe obedecem. Se Deus diz para o homem: vai para a direita, o Deus se responsabiliza pela sua vida. Se Deus diz para o homem: vai para a esquerda, Deus se responsabiliza pela sua vida. Se Deus diz para o homem: para,
Deus se responsabiliza pela sua vida. Se Deus diz para o homem avança, Deus se responsabiliza pela sua vida. Eu digo para você, andar em obediência à palavra de Deus resulta em vitória, em sucesso, porque todas as vezes que Deus nos mandar fazer algo, se nós obedecermos, nós estamos guardados, nós estamos protegidos, nós estamos sob a responsabilidade dEle. Ele se responsabiliza. Quando o homem lhe obedece, ele se responsabiliza. Não tem possibilidade do homem quebrar a cara quando ele obedece à voz de Deus. Não tem possibilidade das coisas darem errado na vida do homem quando ele obedece à voz de Deus. Quando Deus mandar você sair de um vínculo, largar, quebrar um vínculo, quebrar ali um elo, ei, ainda que pareça ser loucura para você, quebre, porque Deus se responsabiliza. Deus se responsabiliza. Quando Deus disser para você, sai daí, ainda que pareça ser loucura, pastor, eu estou em um lugar tão bom, tão próspero, tão lucrativo, Deus está me mandando sair daqui. Ei, se é Deus que está mandando, saia, porque Ele se responsabiliza. Viva na obediência, porque aqueles que se submetem, vivem na obediência à palavra do Senhor, não são envergonhados, não quebram a cara. É difícil nós falarmos desse assunto e não lembrarmos de Abraão. Quando ele tinha 75 anos de idade, estando no meio de sua parentela, Deus falou com ele, mandando ele fazer algo que parecia ser loucura. Sai do meio dessa parentela, do meio da tua família. Tenho algo contigo, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Parecia loucura aquilo, mas Abraão, ele obedece. E porque ele obedece, Deus se responsabiliza pela sua vida. Deus simplesmente se responsabiliza pela sua vida. Por quê? Porque ele obedeceu. Quando o homem faz aquilo que Deus manda, Deus é responsável pela sua vida. E Deus não vai deixar o mesmo perecer, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Se Ele tem mandado você fazer algo, se Ele tem falado contigo nesses dias, mesmo que pareça ser coisa louca, faça, Ele se responsabiliza. Mesmo que pareça ser uma coisa anormal, faça, porque Ele se responsabiliza. Pastor, é porque assim, eu estou em uma situação um pouco que delicada. Eu estou falando isso agora, porque é algo que me vem à memória, de que aconteceu uma vez com uma pessoa na igreja. Uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, nós vivemos juntos, eu e o meu cônjuge. Não é cônjuge, pastor, companheiro, pastor, porque nós não somos casados. E eu falei: por que não casa? Pastor, porque se casarmos, eu perco a pensão. Aí eu disse: mas se você continuar assim, você está no pecado. Mas pastor, e se eu perder a pensão? Aí eu falei para ela e para ele que estava junto: Deus, se você fizer o que Ele quer, Ele se responsabiliza. O Senhor, Ele é o dono do ouro e dono da prata. Ele pode fazer com que vocês tenham um sustento, sem que seja por meio desta pensão. Acredito que se você andar em obediência à voz de Deus, fizer o que é certo, Ele vai se responsabilizar pela sua vida. Aí eu pergunto: ela fez? Fez não, ela saiu da igreja. Ficou zangada e saiu da igreja. Eu não sei como está, porque isso já faz muitos anos, mas eu tenho certeza
que se tivesse feito o que é do agrado de Deus, Deus não iria desamparar, porque Deus é fiel. Quando o homem faz aquilo que agrada a Ele, quando o homem anda em obediência à palavra dEle, quando o homem é submisso à vontade dEle, é impossível o homem ser desamparado por Ele. Deus não desampara aqueles que são obedientes à sua voz. Deus não desampara aqueles que se submetem à sua palavra. Ele não desamparou a Elias em nenhum momento. Lá no ribeiro, ele sustentava pelos corvos com pão e com pedaços de carne. Ele sustentava com as águas do ribeiro. Elias não se desidratou. Elias não ficou fraco porque comia pouco. Elias não ficou doente porque estava em um lugar desconfortável ao relento. Não, porque Deus, Ele se responsabilizou pela vida de Elias. E voltando a falar lá de Abraão, Abraão passou por muitos perigos. Teve momentos que ele até se passou por, não é que ele se passou, ele criou uma situação. Olha, diz para ele, se perguntarem que tu é minha irmã, porque se souber que tu é minha esposa, vão me matar para ficar contigo, porque tu é muito bonita. Falando ele com Sara, sua esposa, sabe? Ele passou por muitos perigos nos lugares nos quais ele andou, mas ele não pereceu em nenhum momento. Ninguém tocou nele, ninguém judiou com ele, ninguém maltratou ele, ninguém humilhou ele. Ele estava debaixo da proteção de Deus, porque ele estava na obediência, ele estava fazendo o que Deus havia mandado. Quando o homem torna a dizer, faz aquilo que Deus manda, ele está protegido. Se Deus mandar você, vai para tal lugar, se é Ele que está mandando, tenha certeza, Ele vai estar contigo para te guardar e livrar de todo mal, irmão. A questão é que a cada dia que se passa, vai ficando mais e mais difícil do homem viver na obediência. Vai ficando mais e mais difícil do homem andar na obediência. Eu volto aqui para o contexto, já vamos daqui a pouco finalizar. Deus manda Elias sair e para o oriente, para o Querite. Ele vai, seca o ribeiro. Depois de um tempo, Deus fala com ele novamente, mandando ele ir para Sarepta, para ser sustentado por uma viúva. Ele vai. Aí agora vem a parte mais difícil. O que Deus manda ele fazer agora? Deus manda ele agora ir se encontrar com o homem que o odiava e que procurava ele para matar. Quem era este? O rei Acabe. O rei Acabe estava procurando Elias para matar. Deus mandou ele se esconder lá no Querite, justamente porque Acabe, o rei Acabe, queria lhe matar. Aí agora Deus chega para Elias e vai dizer, comparece diante de Acabe. A prova é grande. Imagina você, sabe que alguém poderosíssimo quer te matar, e você está fugindo há 10 anos desse homem, e agora você tem que ir até ele. Seria isso um suicídio? Mas é isto que Deus agora vai mandar Elias fazer. Me diga se isso não é uma prova de obediência. Veja no capítulo 18, versículo 1. Capítulo 18, versículo 1. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai e apresenta-te a quem, irmãos? A Acabe. Acabe queria matar a Elias fazia tempo. Acabe estava oferecendo até prêmios para quem localizasse Elias, para quem lhe dissesse onde estava Elias. Acabe estava com ódio de Elias, queria matar a Elias a todo custo. E agora Deus chega para Elias e diz, comparece diante de Acabe. Agora Elias poderia ter dito assim, eu fui para o Querite,
Me escondi lá, a água secou, fiquei lá, só saí quando tu falou comigo. Depois tu falou comigo, eu fui para Sarepta, fiquei lá. A coitada da viúva estava passando, era fome, mas lá eu fiquei, Senhor. Mas agora tu me manda ir para o rei Acabe. Senhor, faz tempo que ele quer me matar e tu me manda ir até ele. Faz tempo que ele me procura para me matar e tu me manda ir até ele. Elias poderia ter falado isso. Elias poderia ter questionado a voz de Deus agora, mas ele não questiona. No versículo 2 diz: e foi Elias apresentar-se a Acabe. Ele não se importava, ele não se preocupava, ele não estava nem aí. Sabe o que passava pela cabeça dele? A minha vida está na dependência do Senhor, ele sabe o que faz. Se ele está mandando eu ir lá onde está Acabe, eu vou, eu não tenho com que me preocupar. Ele está me procurando, quer me matar, já ofereceu até prêmios pela minha cabeça, mas se Deus está me mandando, eu vou lá e vou conversar com ele, eu não me preocupo, porque é Deus que está mandando. Você entende que coisa gloriosa isso? É Deus que está mandando. É Deus que está mandando. Eu vou, mesmo sabendo que Acabe me procura, mesmo sabendo que Acabe quer me matar, eu vou porque é Deus que está mandando. Uma coisa é você andar pautado no teu desejo, no desejo do teu coração. Outra coisa é você andar pautado na palavra de Deus. Uma coisa é você fazer o que o homem te manda fazer, outra coisa é você fazer o que Deus te manda fazer. Uma coisa é você andar segundo o teu intuito, outra coisa é você andar segundo a palavra do Senhor. Quem anda segundo a palavra do Senhor, em submissão e obediência àquilo que Deus manda, não perece. Não perece. E o que acontece quando Elias encontra Acabe? Acabe lhe mata? Não mata, porque Elias está sob a responsabilidade de Deus. Ninguém pode tocar naquele que está sob a responsabilidade de Deus, a não ser que Deus permita. O que faz Acabe contra Elias? Ficou furioso quando lhe viu, ficou perturbado, mas não tocou em Elias. E Elias ousadamente diz: prepara todos os teus profetas, os profetas de Baal, que tem feito o povo de Israel pecar contra Deus. Reúne todos no Monte Carmelo. Eu faço um desafio, lá eu estarei também. E eu quero que esses profetas de Baal, esses que tu tens sustentado, esses que tu tens alimentado, esses pelos quais tu tens feito o povo de Israel virar as costas para o verdadeiro Deus, junta todos esses profetas de Baal, vai para o Carmelo, eu irei comparecer também no Carmelo, e lá nós vamos fazer um desafio. Esses profetas de Baal, esses mentirosos que faz a nação de Israel perecer, e faz a nação de Israel virar as costas para Deus, esses vão clamar a esse Deus Baal, e eu quero ver se esse Deus Baal vai responder. E depois que eles clamarem, eu clamarei ao meu Deus, e eu verei meu Deus responder. Aquele que responder, esse é o verdadeiro Deus. E assim foi feito. E todos comparecem lá no Carmelo. Aí vem a parte boa, e já estamos finalizando. Venha comigo no capítulo 18. Venha comigo no capítulo 18. Observe isto. Eu vou direto para o ponto no qual Elias, ele vai orar ao Senhor. Os profetas de Baal sobem no monte e em um altar, e eles começam a clamar, pedindo uma resposta a Baal, diante de milhares de pessoas, mas não há resposta nenhuma. Eles clamam até o meio-dia, e eles veem que Baal não responde. Eles começam a se cortar e oferecer o próprio sangue a Baal, mas Baal não responde.
Eles pulam sobre o altar, mas Baal não responde. Eles gritam até se cansar, mas não há resposta nenhuma da parte de Baal, porque Baal era apenas uma farsa que estava enganando a todo o povo de Israel e até o próprio rei Acabe. E quando estes terminam de clamar, de gritar, de se retalhar, aí Elias, ele diz: agora eu vou clamar ao Deus de Israel. E eu quero que você observe o que fala Elias na sua oração. No capítulo 18 e no versículo 36. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18 e versículo 36. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. O que ele está dizendo para Deus? Senhor, eu vivo conforme a tua palavra, o que tu me manda fazer eu tenho feito. Senhor, agora eu quero que tu mostre para todos que eu sou teu servo, porque eu tenho vivido conforme a tua palavra. Eu não tenho andado segundo o desejo do meu coração. Eu não tenho feito aquilo que tenho vontade. Eu tenho feito tudo o que tu me manda. Eu tenho vivido segundo a tua palavra. Eu tenho andado segundo a tua palavra. Ei, Elias, ele se apoia na sua obediência. A sua oração mostra que ele se apoia na sua obediência, na sua vida de obediência, na sua vida de fidelidade. Ele não apenas dobra o joelho e faz uma oração aleatória. Ele não apenas escreve um monte de petições em uma folha e entrega para Deus. Não, ele está orando consciente e ele está apresentando a Deus sua obediência. Senhor, eu quero que agora tu me honre, porque eu tenho vivido do jeito que tu manda. Eu tenho feito o que tu manda. Me diga se uma oração dessa não tem poder. Me diga se Deus não honra uma pessoa que faz isto. Amados, é diferente. Uma coisa é eu sentir uma dorzinha, aí dobrar o joelho: meu Deus, cura aqui essa dor, porque eu não estou gostando, está me incomodando essa dor. E ela se apoia em quê? Lembra do rei Ezequias? O rei Ezequias, ele fez semelhante a Elias. Quando lhe foi anunciado que ele iria morrer da enfermidade, ele virou o rosto para a parede e ele clamou ao Senhor. E o que ele fala para o Senhor? Senhor, lembra-te de que andei em fidelidade, andei em sinceridade. Lembra-te, Senhor. Ele se apoia na vida de fidelidade. A sua oração, ela tem uma base, suas petições têm uma base. Elias está orando e ele está apresentando ao Senhor uma base. Senhor, eu tenho sido obediente, eu tenho andado segundo a tua palavra, eu tenho feito aquilo que tu tens mandado. Senhor, me honra agora. Senhor, mostra que eu sou teu servo agora. Ei, não há como Deus não honrar, não há como Deus não honrar. Lembra do que Deus falou para o sacerdote Eli: aqueles que me honram, honrarei. Honra o Senhor, viva na obediência, anda segundo a vontade dEle. Ei, obedeça a sua palavra, porque Ele vai se responsabilizar por você. E na hora da tua adversidade, você vai ter respaldo para dobrar o teu joelho e invocar o nome do Senhor, irmão. Veja, eu leio mais uma vez, e já estamos finalizando, versículo 36. Sucedeu que,
no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O fogo cai, mas para o fogo cair teve um processo lá atrás. Amém? O fogo cai, mas antes do fogo cair, lá atrás teve um processo. Não é só orar e o fogo cair, não. Lá atrás teve um processo para o fogo cair. Você está entendendo? Hoje o crente tem que entender isso. Ele tem que passar pelo processo para ele ver o fogo cair. Ele tem que passar pelo processo da obediência, da submissão, fidelidade. Não existe esse negócio de só dobrar o joelho na hora que precisa e ver o fogo descendo. Deus não é gênio da lâmpada. Deus não é gênio da lâmpada. Deus não é servo, Ele é Senhor. Deus não tem obrigação de nos responder. Deus não tem obrigação de nos atender. Mas desde que o homem venha ter um compromisso com a palavra dele, ele se coloca nessa obrigação de responder. Tem um versículo que fala claramente a respeito disso. Malaquias capítulo 3, versículo 10, um versículo que fala dos dízimos. O que nele o Senhor fala? O Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. O que Deus está falando neste versículo, nesta palavra? Ele está dizendo: obedeça, seja fiel, devolva o teu dízimo e faça prova de mim, para ver se eu não honro você, se eu não honro a tua obediência. Faça prova de mim, para ver se eu não abro as janelas do céu. Ei, o Deus de Israel, Ele nunca teve nem terá a obrigação de abençoar ninguém. Ele nunca teve nem terá a obrigação de responder a oração de ninguém. Mas na hora que Ele vê que o homem está andando em obediência à sua palavra, Ele se coloca em uma posição de abençoar, de honrar aquele que está lhe obedecendo. É isso que nos mostra a sua palavra. Se você quer ser honrado por Deus, se você quer ver o fogo descendo quando orar, se você realmente quer ter uma vida de sucesso, de vitória, aprenda a dar ouvidos à voz de Deus. Aprenda a ser submisso, obediente à palavra do Senhor, porque desta forma sua vida será abençoada. Será abençoada aqui nessa terra, e esta vida de obediência te fará herdar o reino dos céus, porque a salvação depende da tua vida de obediência à palavra de Deus. Eu finalizo a mensagem no Novo Testamento, Mateus capítulo 7, nas palavras que falou o Senhor Jesus Cristo, para que você venha entender o quanto isso é importante. Traz vida próspera, traz bênçãos de Deus para a nossa vida terrena, a obediência, e por fim, garante a nossa salvação. Em Mateus capítulo 7, Jesus Cristo, Senhor, Ele vai dizer uma palavra muito forte, diga-se de passagem,
No versículo 21, ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Não é dizer Senhor, Senhor, levantar a mão da glória a Deus, que vai garantir a entrada no reino dos céus, mas aquele que é obediente à voz de meu Pai que está no céu, esse entrará no reino celestial. No versículo de número 22 ele diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Foi o que falei inicialmente. Ninguém chama a atenção de Deus por causa de milagres que opera. Ninguém chama a atenção de Deus por causa de sinais que opera. Ninguém chama a atenção de Deus porque fala em mistérios. Não, porque tudo isso provém de Deus, o poder provém de Deus. Moisés, quando estava no Egito, fazendo aqueles sinais, aqueles milagres, aqueles prodígios, ele não chamava a atenção de Deus com aquilo, porque aquele poder já vinha de Deus para ele operar os milagres. Mas quando ele obedecia, sim, ele chamava a atenção de Deus, ele alegrava o coração de Deus. Por isso Jesus está dizendo: não adianta dizer que expulsou demônios, que fez milagres, porque isso aí não chama a atenção de Deus. Não adianta, isso aí não vai garantir a entrada no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, aquele que anda segundo a palavra de meu Pai que está no céu, aquele que obedece à vontade de meu Pai que está no céu, esse entrará no reino dos céus. Então, para eu ter uma vida abençoada nesta terra, e por fim, a salvação da minha alma, eu tenho que aprender a me submeter à palavra de Deus. Quando eu me submeto à palavra de Deus, vivo na obediência à sua palavra, eu tenho uma vida abençoada nessa terra, porque Ele se responsabiliza pela minha vida. Eu não morro antes do tempo. Ninguém morre antes do tempo quando está obedecendo a palavra. Ele pode entrar em um campo minado, ele pode andar no lugar mais perigoso do planeta, mas não morre antes do tempo se ele está andando em obediência à palavra, porque Deus se responsabiliza por ele. Podem fazer obras de feitiçaria, trabalhos de magia negra, pode lhe ameaçar, lhe perseguir, mas quando o homem está em obediência à palavra de Deus, Deus se responsabiliza pela sua vida. E foi justamente isso que aconteceu a Elias. Elias morreu pelas mãos de Acabe? Não. Pelas mãos de Jezabel? Não. Elias não morre, Elias não prova a dor da morte. Elias é levado ao céu em uma carruagem de fogo. Deus honrou este homem, e Deus vai honrar você. Ei, não perca seu tempo com simpatia gospel. Amém? Simpatia gospel, a areia santa, a vela ungida, o sal grosso. Não perca seu tempo com isso, o manto sagrado. A questão é tão somente obedecer à voz de Deus, e Deus vai se responsabilizar pelo teu sucesso nesta vida. Amém, pessoal? Diga graças a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus.